Olá, que bom, que ótimo que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você tem interesse nesse assunto que é tão importante, não é? O quadro de doenças que assolam a nossa população e de como nós podemos escapar desse quadro, não é? Como podemos lograr ter saúde, ter longevidade com qualidade de vida. Eu tenho uma experiência vívida de superação nesse assunto. Eu tenho, pelos dois lados da família, tendências hereditárias para problemas cardiovasculares, para hipertensão arterial. Então, na minha família, o que acontecia era que os homens sofriam de problemas cardiovasculares, hipertensão, e geralmente tinham um infarto do miocárdio. E as mulheres tinham um derrame cerebral. E aos 30 e poucos anos já começaram os sintomas a aparecerem, porque os sintomas estão aparecendo cada vez mais cedo. E eu decidi que eu não queria seguir esse padrão. Eu não queria ficar tomando remédios e remédios e remédios a vida inteira. Depois vir a falecer desse mesmo mal, apesar de ter tomado remédio todos os dias pelo resto da minha vida. Porque era isso que acontecia com os meus ancestrais. Então eu comecei a ouvir falar na faculdade que eu estudava, eu comecei a ouvir falar que era possível se mudar esse quadro através de um outro estilo de vida, de um novo estilo de vida, de uma nova maneira de se alimentar. E eu fui pesquisando, fui buscando atrás desses estudos. Então, tem estudos comprovando isso, casos clínicos inúmeros comprovando que é possível você ter saúde e qualidade de vida, ter longevidade, sem precisar estar preso a remédios, sem precisar ser vítima desses quadros de doenças crônicas numa taxa crescente assustadora. Isso é possível. E você pode estar dizendo, isso parece muito bom para ser verdade, bom demais para ser verdade. Eu também pensaria, talvez, dessa maneira, mas eu tenho experiência vívida dessa superação. Não só comigo, como com outras pessoas. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celeste Gomes. Eu sou economista de formação. E muitas pessoas associam economia exclusivamente com finanças. Finanças é uma parte da economia, mas economia, o significado da palavra vem do grego eco, nomos, significa administração da casa. Então, eu utilizo a ciência econômica para fazer a administração da casa em primeira instância, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, a casa do nosso verdadeiro ser. Eu quero dizer com o nosso corpo, incluindo corpo físico, energético, emocional, mental, intelectivo, elevando o nível de consciência. Então, eu fiz parte da equipe econômica de ACM e eu resolvi desistir de ser economista do governo, apesar de ser uma carreira promissora, e porque as decisões tomadas pelo governo não eram as decisões recomendadas pela equipe econômica. As decisões eram de acordo com interesses políticos, interesses de partido, enfim. E isso fazia a equipe ficar decepcionada e eu não queria ficar sofrendo ou me adaptando a esse tipo de coisas, e eu resolvi sair e estudar outras coisas. E uma das coisas que eu me dediquei a estudar foi justamente a questão da superação que eu sofria com a linha hereditária da minha família, pelos dois lados da família. Então eu pude perceber de que a medicina exercida pela média dos profissionais é uma medicina que é sustentada pela indústria farmacêutica. Então eles adotaram protocolos de
identificar os sintomas, dar um nome da doença e receitar remédios, como são orientados pela indústria dos remédios, pela indústria da farmacológica. Agora, existe um número de expoentes cientistas que pensam fora da caixa, que não adotam esse modelo. Por quê? Por que não adotar? Time que está ganhando não se mexe. Mas, na verdade, o que nós podemos constatar é que essa adoção, esse modelo adotado, não tem sido eficiente para vencer as questões das doenças crônicas, que são consideradas por esse modelo tradicional como doenças incuráveis. As pessoas tomam remédios a vida inteira e vêm a falecer desse mesmo mal, mesmo tomando esses remédios. No campo da cirurgia houve muito avanço, no campo tecnológico houve muito avanço, porém a adoção dessas medidas para as doenças crônicas não tem sido eficaz. Então há um número de cientistas de ponta que eles apontam para outro tipo de método para que as pessoas possam vencer esses problemas. E eu sigo esse número de cientistas. E são muitos estudos, muitas comprovações de que se pode conseguir superação desses problemas, dessas doenças crônicas. São tantos os estudos que comprovam isso, apesar de não ser adotado pela medicina convencional, que ainda é sustentada pela indústria farmacêutica, mas são tantos os estudos que já não é mais considerado um caminho alternativo. Não, de modo algum. O Dr. Lair Ribeiro, ele fala que existe a medicina antes do genoma e a medicina pós-genômica. Então, essa pós-genoma, ela leva em conta não apenas os dados de genética, mas também e principalmente os de epigenética, que é a parte da medicina que transcende a genética. Então é esse grupo que eu sigo, que eu tenho procurado estudar, e eu consegui, de tanto pesquisar, de tanto experimentar as linhas dietéticas várias que apareceram, eu consegui chegar na linha dietética que equilibra a acidez e a alcalinidade, que equilibra o pH sanguíneo. Eu fiz curso numa escola em São Paulo, na Escola Múcio, do professor Tomio Kikuchi. Depois eu passei a estagiar num restaurante que servia alimentação com base no equilíbrio de acidez e alcalinidade, que os chineses, a medicina chinesa chama de Yin e Yang. E depois de trabalhar 1 ano e meio nesse restaurante, eu passei a fornecer refeições para um grupo de pessoas e eu pude constatar não só que eu tinha superado o problema e que eu tinha taxas normais e boa disposição e saúde, com qualidade de vida, sem precisar de remédios, mas também pude ver isso acontecer com as outras pessoas que aceitavam as refeições dentro do meu grupo, que eu fornecia as refeições. Muitas dessas pessoas ficaram livres de remédios tirados pelos seus próprios médicos, porque conseguiram mudar o seu metabolismo. E eu fui querendo passar, dar a minha contribuição para as outras pessoas também fazerem essa mudança, e eu durante bastante tempo dei palestras na minha sala, colocava anúncios no jornal, convidava as pessoas vinham e eu dava uma palestra com audiovisual, com flip chart. Fui convidada por médicos para dar essa aula em postos de saúde, e mais recentemente eu vendo a importância da internet, de como a gente pode atingir um maior número de pessoas, impactar muito mais pessoas. Então, eu estou fazendo esses webinários para passar essa contribuição, para passar esse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo de muitos anos. Esse conhecimento está na internet, porém espalhado, muito espalhado, não está uma coisa didática.
É preciso muita pesquisa, e o que eu posso fazer para vocês é juntar toda essa experiência que eu tenho durante esses anos e passar de modo mais condensado e didático para vocês. Então, para vocês participarem do webinário, é só vocês se inscreverem. Vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube também para fazer parte e receber dicas em primeira mão, e se inscrever principalmente no formulário que tem aí em cima, colocando o seu melhor e-mail, reservando o seu lugar para a gente se encontrar lá no webinário. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É só se inscrever e eu aguardo você lá no webinário. Até mais, um grande abraço.